A paz do Senhor, meus amados irmãos. Rafael Fernandes aqui. Eu estou aqui na madrugada desse dia 20, dessa segunda-feira, dia 20 de março. E eu quero chamar a sua atenção. Me dê alguns minutos do seu tempo e ouça o que Deus tem para falar com você. Apocalipse, capítulo número 3, versículo 11, diz o seguinte: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diante deste texto bíblico, eu queria pedir um pouco a sua atenção para falar com você sobre o tempo que se abrevia. Porque o texto deixa-nos claro que o tempo se abrevia. Como tu estarás quando cessar o tempo? Pergunta para você mesmo, como tu estarás quando cessar o tempo? O texto diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O livro de Apocalipse, ele é um livro bastante peculiar. A igreja de Filadélfia, entre as 7 igrejas da Ásia, ela é uma igreja de igual modo singular. A igreja estabelecida na cidade de Filadélfia, ela nos leva a um aprofundamento da mensagem do Apocalipse, a igreja atual. E o texto que nós trazemos, o texto que eu citei para vocês, é sintetizado por 3 palavras que resumem muito bem o livro de Apocalipse, que são urgência, iminência e advertência. Urgência, iminência e advertência. Olha só o que eu vou ler aqui para vocês. Urgência. Apocalipse capítulo 3, 11 diz, eis que venho sem demora. Apocalipse 1:3 diz, o fim está próximo. 2:5, brevemente virei a ti. 16, novamente cita a mesma frase. 22:7 diz, eis que cedo venho. Versículo de número 10, eis que presto venho. Versículo 12, eis que presto venho. Versículo 20 diz, repete-se novamente, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perceba que no livro de Apocalipse, a mensagem que João traz para a igreja é que a volta de Cristo ela é urgente. Urge a necessidade e o desejo de Cristo voltar. Uma outra palavra que sintetiza a mensagem do Apocalipse do texto que eu li é iminência. Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele vem com as nuvens e iminentemente ele vem, de maneira que todos aqueles que estão sobre a terra contemplará a tua vinda, e isso não pode ser impedido, é iminente, é certo. Com respeito à iminência, no capítulo 1, versículo 19, diz assim, escreve essas coisas, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O capítulo 2, versículo 25, do capítulo de Apocalipse diz assim, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O versículo 3 do capítulo 3 diz, lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependas-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Novamente no versículo 11, eis que cedo venho. Venho. É taxativo, é certo, é inevitável, é inescapável a volta de Jesus. A terceira palavra que resume é a palavra advertência. Veja no capítulo 2, que eu já li, versículo 5, diz, lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
se não se arrependeres. O versículo 16 diz: arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Capítulo 3, versículo 3, já citado, e o versículo 11, a advertência. A volta de Cristo, ela se abrevia, ela é urgente, ela é iminente, ou seja, inevitável, queira o mundo ou não, esteja você preparado, preparada ou não. E ela também traz consigo o teor de advertência, porque devemos nós estar apercebidos. Marcos, capítulo de número 13, o versículo de número 32, diz o seguinte, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho encarnado, enquanto na terra, senão o Pai. Ó 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo se abrevia. E a pergunta é: como tu estarás quando cessar o tempo? Segundo o dicionário Oxford, tempo é uma duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, nessa ideia relativa, nessa duração relativa que cria em nós, segundo o dicionário, uma ideia de momento presente, de momento que se passou e de momento futuro. Como você hoje entende que está para que, quando cessar o tempo, quando Cristo se manifestar, ele disse, porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? O tempo se abrevia e a pergunta é: como você está? Como está a sua alma? Como você se encontra diante de Deus? Como você se encontra diante da sociedade? Como você se encontra diante da sua família? Diante do contexto religioso que você está inserido, da sua igreja, da sua congregação? Como está você? Como está você? Quando nós falamos sobre os tempos se abreviam, foi o próprio Jesus disse em Mateus 24, versículo número 22, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Segundo os cientistas, em 2020 foram registrados 28 menores dias, desde os anos 60, desde 50 anos atrás. No dia 19 de junho de 2022, foi registrado o menor dia da história dos últimos 50 anos. Esse dia demorou 1,59 milissegundos a menos que as 24 horas normais. Cientificamente, os dias estão sim se apequenando. Cientificamente, os dias estão sim se abreviando. Estão sim se abreviando. Romanos 13:11, Paulo diz: isso digo conhecido o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto mais os dias passam, quanto mais tempo na presença de Deus completamos, mais perto está Cristo de voltar para nós. Aleluia. Como está a sua alma, como está o seu coração, como estão as suas vestes para a volta iminente, urgente de Cristo. Efésios 5:14, Jesus diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Devemos estar atento. Efésios 5:16, Paulo disse que nós devemos remir o tempo, isto é, resgatar, livrar o tempo da escravidão, porque nós nos tornamos escravos do tempo. Temos tempo para o WhatsApp, temos tempo para o Facebook, temos tempo para namorar, temos tempo para o lanche, temos tempo para o Teres, temos tempo para trabalhar, temos tempo para tudo, mas nos falta tempo para amar. Nos falta tempo para orar.
Nos falta tempo para abraçar quem nós amamos, para beijar quem nós amamos. Nos falta tempo para nos prostrar diante de Deus em inteira entrega, sem reservas, sem preocupação com um relógio. Remir o tempo, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, as pessoas passam cerca de 2 horas e 42 minutos por dia olhando a tela do celular. Nesse período, chegam a tocar 2.617 vezes nas telas do celular. Os usuários mais intensos chegam a passar 4 horas. E isso em se tratando dos Estados Unidos. No Brasil, esse número ainda pode ser maior. Quantas horas você gasta no seu aparelho telefônico? Tem um amigo meu que decidiu colocar um aplicativo no telefone que analisa quantas horas ele passa nas redes sociais, e ele ficou assustado e desinstalou o aplicativo, porque ele costumou passar durante alguns dias mais de 6 a 8 horas do aparelho telefônico mexendo nas redes sociais. Aí depois nós dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia. Dizemos que não temos tempo para estar em joelho orando, sem preocupar-se com o relógio. Não temos tempo para as coisas mais relevantes da nossa vida. Como está você? Diante da realidade de que o tempo se abrevia. 2 Timóteo 3, 1, 9 diz que os tempos são trabalhosos. 2 Timóteo 4, 3 diz que nesses últimos tempos rejeitariam a sã doutrina. Judas 18 diz que há muitos escarnecedores nesses fins dos tempos. Mas há também aqueles que sabem remir o tempo. Mas há também aqueles que sabem que urge a necessidade de estar preparado, porque a qualquer momento seremos chamados. Quer para a sepultura do nosso corpo e a subida da nossa alma, quer juntamente com toda a igreja de Deus. E a pergunta é: como tu estás? Como tu se encontrarás se cessar o tempo? Como tu se apresentarás a Deus se cessar o tempo? Se cessar o tempo. A realidade da morte, a realidade do arrebatamento, a realidade da morte só é dura para nós no momento do luto, onde há velório, onde há luto. E a realidade do arrebatamento só impacta-nos quando ouvimos mensagens poderosas com base nisso. Mas a realidade do arrebatamento deve impactar-nos a cada segundo da nossa vida. A espera, olha que lindo, Tito capítulo de número 2, o versículo, acho que é o 13, Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tu estás aguardando? Tu estás pronto? Sua alma está lavada? Seu coração está limpo? Suas costas livres de fardo? Seus olhos focados em Cristo, Hebreus 12, 1. Como estás você quando cessar o tempo? Como estarás a sua alma quando Deus, nosso Senhor, te chamar? Reflita, mas reflita intensamente. Pense outra vez. Respira e olhe para dentro de você, porque o céu é logo ali. E o espaço de tempo que há entre nós e a eternidade é muito curto. É muito curto. Que Deus em Cristo te abençoe, te guie, te ilumine
e te prospere, em nome de Jesus.